Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula. A gente vai estar iniciando nossa aula agora, né, mais rápido do que nos outros dias, até porque a gente tem pouco tempo. E a gente só vai concluir aquilo que a gente começou na terça-feira, que foi os conhecimentos sobre números naturais inteiros, tá? Eu estava até pensando, porque as nossas aulas de matemática e física, eu vou mostrar elas para vocês aqui. No final da aula, eu converso com vocês, que eu acho que eu estou querendo trocar uma ordem de aula e eu vou sugerir para a escola para a gente fazer essa mudança. Bom, mas sem enrolação, vamos direto ao ponto aqui. Então, só recapitulando aquilo que a gente havia começado no início da semana, tá? Nós temos aqui alguns princípios de agrupamentos para poder fazer contagem, tá? A questão das unidades, dezenas, centenas e unidades de milhar. Vimos também como que a gente efetua a divisão, que é muito importante entender isso aqui, para a gente poder resolver alguns problemas que envolvam números naturais e números inteiros, tá? A gente tem no nosso material alguns exercícios, a gente tem 5 exercícios e a gente vai estar resolvendo alguns agora, tá? Para a gente entender como que vai funcionar toda esse agrupamento de informações que a gente tinha proposto na nossa aula passada, tá? Deixa eu tirar isso aqui. E vamos lá, vou printar aqui a questão na tela para vocês verem, tá? Questão do Enem, como vocês podem ver aí. Então vamos lá. Essa questão ela diz o seguinte, ó, os incas desenvolveram uma maneira de registrar quantidades e representar números utilizando o sistema de numeração decimal posicional, um conjunto de cordas com nós denominados quipos. O quipus era feito de uma corda matriz ou principal, como vocês podem ver aqui, ó, a corda principal, mais grossa que as demais, na qual eram penduradas outras cordas mais finas de diferentes tamanhos e cores, cordas pendentes, tá? Está aqui embaixo, ó. Essas que estão grudadas nela aqui são as cordas pendentes. De acordo com a sua posição, os nós significavam unidades, dezenas, centenas e milhares, tá? Na figura 1, essa figura que está aqui, o quipus representa o número decimal 2453, né? 2453. Para representar os zeros, em qualquer posição, não se coloca nenhum nó. Então, é bem inteligente, né? Então, 2453, tá? Então, aqui nós temos as unidades. Quanto mais distante, né, as unidades, dezenas, centenas e milhares. E aí, a pergunta é, o número da representação do quipus na figura 2, na base decimal, é quanto? Então, aqui nós temos o 3, questão bem simples, tá? O 0, o 3, 6 e aqui o 4. Então, a alternativa correta, letra C, ó, 3064. Alguma dúvida? Não. Tranquilo, né? Então, liguem suas câmeras aí e vamos lá. Vamos para a próxima questão. Vamos para a questão 2 agora.
Questão 2. Todos os anos a Receita Federal alerta os contribuintes para não deixarem o envio de seus dados para o último dia do prazo de entrega, pois após esse prazo terão que pagar multa. Em certo ano, a 4 dias do prazo final, contabilizou-se o recebimento de 16,2 milhões de declarações, o equivalente a cerca de 60% do total estimado pela Receita Federal. Nesse mesmo momento, foi observado que a média de entrada era de 90 mil declarações por hora. Considerando o total estimado para entrega, tá? Então vamos lá, vamos fazer da maneira correta aqui, uma dica minha de como vocês deveriam fazer isso no Enem, tá? Vocês leiam a questão e já vão marcando os números, para vocês já terem uma ideia de mais ou menos o que vocês vão estar utilizando, tá? Todos os anos, a Receita Federal alerta aos contribuintes para mandar antes do prazo. Em certo ano, a 4 dias antes do prazo final, então vamos colocar aqui, 4 dias, que pode ser que seja útil, pode ser que não seja, tá? Mas marca aí. Contabilizou-se o recebimento de 16,2 milhões, tá, de declarações, o equivalente a 60% do total estimado pela Receita Federal. Nesse momento, foi observado que a média de entrada, a média, foi de 90 mil declarações por hora. Considerando o total estimado para a entrega e permanecendo nesses últimos dias a mesma média por hora de recebimentos das declarações, qual a quantidade aproximada de pessoas que terão que pagar multa por atraso, sabendo que a Receita Federal recebe declarações 24 horas por dia, tá? Então, basicamente, o que a gente tem que ver é o seguinte, né? A pergunta final é o seguinte: qual a quantidade aproximada de pessoas que vão pagar multa por ano, sabendo que a Receita recebe, né, declarações 24 horas por dia? E ele fala que é 90 mil declarações por hora. Então, considerando o total estimado, nós temos aqui 16,2 milhões de declarações. E aí, para a gente resolver essa questão, vamos ver quantas pessoas vão pagar multa, né? Então, vamos lá. Se é 90 mil declarações por hora, eles têm 24 horas por dia, vamos só fazer isso aqui, ó. Os 90 mil, nós vamos multiplicar pelas 24 horas, tá? Para fazer essa multiplicação aqui, eu aconselho você fazer só isso aqui, ó, 24 vezes 9, tá? Então, 9 vezes 4, 36, fica 3, 6 e vai 3. 9 vezes 2, 18, 18 mais 3, 21. 216, tá? Então, aqui nessa multiplicação, ó, 90 mil vezes 24 vai dar 216, e aí você repete esses 4 zeros, ó. 1, 2, 3, 4 zeros. Então, vai dar 2 milhões 160 mil, tá? Se você quiser escrever nesse formato aqui, você escreve 2,16 milhões. Então, são 2,16 milhões de pessoas que vão ter que pagar multa por atraso, tá? Porque aqui está falando assim, ó, considerando o total estimado para entrega e permanecendo nesses últimos dias a mesma média de declaração por hora de recebimento de declarações, né? Então, ele está afirmando para a gente que, nesse caso, ó, são 16,2 milhões de declarações, só que é 90 mil declarações por hora. Então, nesse caso, dessas 16,2 milhões, 2,16 milhões vão pagar multa porque vão atrasar a entrega da declaração, tá, gente? Alguma dúvida? Então, são questões que caem no Enem, como vocês estão vendo aí, que é uma questão do Enem. Na verdade, vocês não estão vendo porque minha cara está meio no meio, né? Deixa eu diminuir mais um pouco aqui. Agora vocês vão ver que ela é do Enem, tá? Essa é a outra. São questões que caíram no Enem, em Enems passados, tá? E que são questões simples de se resolver, só que por muitas vezes a gente meio que acha complicado por conta de não estar acostumado a fazer elas, tá? Dá um tempinho aí para vocês copiarem.
Então vamos lá para a próxima questão. Questão 13 agora, tá? Gente, se vocês quiserem ver na apostila, tá? É a partir da página 8, tá? Nós estamos na página 9 agora da apostila, como eu tinha mandado lá no grupo, tá? Então vamos lá, ó. A Camille gosta de caminhar em uma calçada em torno de uma praça circular que possui 500 metros de extensão, localizada perto de sua casa. A praça, bem como alguns locais ao seu redor e o ponto de onde inicia a caminhada, estão representados na figura. Então, nós temos aqui a praça, tá? Tem sorveteria, academia, drogaria, blá, 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 até chegar na padaria. A pergunta é, em uma tarde, Camille caminhou 4.125 metros, no sentido anti-horário, e parou, tá? Então, ela fez isso aqui, ó. Qual dos locais indicados na figura é o mais próximo de sua parada, tá? Bom, então vamos ver aqui onde que ela inicia a caminhada dela. A praça tem 500 metros de extensão, localizado perto de casa. Mas aqui não fala onde é a casa dela, né? Ah, tá. Mas fala onde é que é o ponto de partida, né? Então, tá bem claro aqui pra gente. A pergunta é, ela andou 4.125 metros e a gente quer saber quanto que ela andou. Aqui a gente vai ter que fazer, pessoal, algumas contas que são interessantes, né? A praça, ela tem 500 metros de extensão. Então, o que, que vai acontecer? Nós vamos pegar esses 4.125 metros e nós vamos dividir pelos 500 metros. Por quê? Porque quando você divide, você vai saber quantas voltas Camille deu, tá bom? Então, vamos lá. Como aqui nós temos 4.000, qual o número que eu multiplico por 5, né, que fica próximo dos 4.000? Nesse caso, é o 8, tá? 8 vezes 5, 40, né? É, aí os outros zeros a gente repete. Então vai ficar 4.000, né? 8 vezes 500, 4.000. Subtraindo, sobram 125. Só que o 125, ele é menor do que 500. Então o que acontece? Se você observar, ó, se 500 é a volta completa, 500, então o que, que vai acontecer? Aqui, ó, é 125. Aqui para cá, ó, vai ser 125. Aqui vai ser também 125, que aí dá 250, os dois. Aqui 125 também, porque juntando todo mundo aqui, vai dar 500 metros, tá? Então, 125 mais 125 mais 125 mais 125, 500 metros, tá bom? Então, ela vai dar 8 voltas na praça e vai parar aqui. Depois, ela vai andar mais 125 metros e, consequentemente, ela vai parar na padaria. Então, a resposta correta seria a letra E. Ela vai parar na padaria depois que ela caminhar mais um quarto de volta. Alguma dúvida, gente? Deu para entender, né? Ela vai andar mais 125 metros, o que dá na padaria. Ela já compra pão e vai para casa engordar.
Bom, então vamos para a próxima questão agora. Questão 4 e 5, né? Vai faltar. Hoje a gente vai terminar um pouquinho mais cedo, né? Kennedy, Sim. Sim. você contou, tipo, 8 voltas, assim, ao redor da... Não, não precisa, você não precisa contar, mas porque você pode dividir para poder contar essas voltas, ó. São 8 voltas que você vai dar caso você divida os 4.000 metros, os 4.125 metros por 500 metros. Então vai dar 8 voltas completas. Entendeu? Você parou na padaria, você começou o contato ponto de partida, tipo, 1, 2, 3. Isso, porque ó, você vai fazer isso aqui, ó. Uma volta, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e vai voltar para cá. Na oitava volta você vai parar no ponto de partida, que são voltas completas. E aí você vai andar mais 125 metros, porque ele fala que é no sentido anti-horário, tá? E aí ele vai andar mais 125 metros. Ah, entendi. Entendeu? Acho que essa outra questão também vai ter uma característica parecida com essa, tá? Que a gente vai ver agora. É um pouco parecido também. Ó, a questão 4, ela diz assim: o ciclo de atividade magnética do Sol tem um período de 11 anos. O início do primeiro ciclo registrado se deu no começo de 1755 e se estendeu até o final de 1765, né? 11 anos aí, mais ou menos. Desde então, todos os ciclos de atividade magnética do Sol têm sido registrados. No ano 2111, o Sol estará no ciclo de atividades magnéticas de número. Então, se esse aqui é o ciclo 1, 2111, vai ser que ciclo, né? Qual vai ser o ciclo, qual vai ser o ciclo completo dele, tá? Então, basicamente, nós vamos pegar o seguinte, nós vamos ver quantos anos tem, dividir por 11, porque ele fala para a gente que os ciclos são de 11 anos, e o resultado final vai ser justamente o quê? Vai ser justamente o número de ciclos que a gente quer. Entenderam? Então, vamos lá. Então, nós temos 2.101 anos. Vamos subtrair de 1755, que foi o primeiro ano, tá? Esse aqui, ó, é o primeiro ciclo. E esse aqui é o ciclo que a gente quer descobrir. Se ele está no ciclo 31, a gente está vendo aqui, né? Vocês estão vendo na resposta que é o 32. Mas a gente vai descobrir por que ele é o ciclo 32 agora, tá fazendo as contas. Subtraindo, ó, nós vamos ter que tomar emprestado aqui. Aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 10. Aí eu pego emprestado aqui, vai ficar 9. E aqui vai ficar 1. 11 menos 5 vai dar 6. 9 menos 5 vai dar 4. 0 não dá para dividir, mas subtrair você pode pegar 20 de menos 17 vai ficar 3, tá? Então vai ficar 346 anos, tá bom? Só que só tem um probleminha aí, deixa eu ver aqui. No início de... na resposta aqui do livro, eles fizeram com 1754, tá? Um ano antes. Mas vamos pegar isso aqui, ó. Aí o que acontece? Você vai pegar esse número aí, 346, e nós vamos dividir por 11, ó. Tá? 34 dividido para 11 vai dar 3, 3 vezes 11, 33. Subtraindo fica 1, abaixa o 6. 16 dividido para 11 vai dar 1. 1 vezes 11 dá 11, subtraindo sobra um 5. Aí a gente acrescenta um 0 aqui e passa uma vírgula. 50 dividido para 11, nós vamos ter 4. 4 vezes 11, 44, sobram 6. Tá? Aí coloca o 0, 60 dividido para 11 vai dar 5, e aí vai sobrar, no caso, se você fizer, vai sobrar 5, e aí vai virar esse ciclo infinito aqui, tá? Então, nesse caso, ó, ele passou o ciclo 31 e começou o ciclo 32, entenderam? Ele está partindo do ciclo 31
para o ciclo 32. Portanto, ele está no ciclo de número 32. Alguma dúvida? Tá? Então, se a gente fosse arredondar isso aqui, fica 31,5, e aí arredondando para cima, já que esse número aqui é 5, né? Vai para o 5. 32º ciclo. Vejam que essas questões são só questões de você somar ou multiplicar, e nesse último caso aqui, dividir, tá? Subtrair e dividir. Deixa eu ver, todo mundo terminou? Vamos lá para a próxima agora. Questão 5, para a gente finalizar nossa aula e eu passar a tarefinha para vocês. Olha só. O executivo sempre viaja entre cidades A e B. Então, nós temos duas cidades aqui, tá? Uma cidade A e uma cidade B aqui. O tempo de duração da viagem entre as duas cidades é de 6 horas. Então, ele leva 6 horas para chegar daqui para cá, tá? Como as cidades estão longe, eles vão ter fuso horários diferentes. Então, ele fala o seguinte, ó, ele sempre pega um voo que sai de A 15 horas e chega em B às 18 horas, respectivos locais. Ou seja, aqui 15 horas, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui vai ser o horário de A. Se a viagem demora 6 horas e ele saiu às 15, isso significa dizer que ele vai chegar em B 15 mais 6, 21 horas, tá? No horário de B, a questão está falando para a gente que ele saiu às 18 horas, ó. Ou melhor, ele chega em B, ó, às 18 horas, tá? Então, se ele chegou às 18, ele saiu de A em que horas? 18 menos 6 vai dar 12, né? 12 horas. Isto, se você observar, ó, é 3 horas de diferença. Isso significa dizer que para ele sair da cidade A para a cidade B, ele demora aí, na verdade, sim, o fuso horário de A para B é de 3 horas. Por exemplo, lá no Acre, e em relação a alguns estados do Brasil, é 3 horas, 2 horas de diferença. 2, 3 horas de diferença, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, aqui nós temos 3 horas de diferença. É claro que agora não tem mais 3 horas de diferença, porque não tem mais horário de verão. Então, agora é só 2 horas em qualquer região do Brasil, tá? Então, aqui nós temos 3 horas de diferença. A pergunta, vamos continuar. Certo dia, ao chegar a viagem à cidade B, soube que precisou estar de volta à cidade A no máximo até as 13 horas do dia seguinte, que seria o horário local de A. Para que o executivo chegue à cidade de A no horário correto e admitindo que não haja atrasos, ele deve pegar o voo saindo de B que horas. Então, se ele quer chegar em A 13 horas, ó, ele quer chegar às 13 horas em A, ele tem que sair 6 horas antes de B, certo? Porque a viagem dura 6 horas. Então, se ele quer chegar às 13 horas,
Essas 13 horas em B é equivalente a quantas horas, pessoal? É equivalente a... São 3 horas de diferença, né? Então, aqui é 3 horas mais tarde. 19. Não, 3 mais 3, 16 horas, né? Por que 3, professor? Mas não seria 6 diferença? Não. 6 horas é a viagem. Uhum. E 3 é 6 diferente. horas é o período. Pensa o seguinte, ó. Você vamos pegar aqui o seguinte, lá no Peru, você viaja de Cuiabá para o Peru, tá? Vamos supor que sejam 3 horas de diferença de fuso horário. Você leva 6 horas para chegar lá, mas são 3 horas do fuso horário. Se você quer chegar aqui 1 hora da tarde para sair do Peru, você tem que sair de lá que horas? Então vamos pensar o seguinte: se é 3 horas aqui, se é 1 hora da tarde aqui, 13 horas aqui, lá no Peru são que horas? Já que são 3 fuso horários de diferença. Nesse caso aqui, ó, a gente precisa saber só qual que é o pior, né? Deixa eu ver aqui. Qual que é o mais atrasado, né? Às 18 aqui é 12. Então, isso aqui é 13 horas. Lá vai ser quantas horas? Ó, porque quando... por exemplo, quando lá... Como é que eu posso dizer isso para você? Né? Vai ser 16 horas lá em... Não é 16 horas de viagem, tá, gente? Ele não vai chegar às 16 horas, entendeu? O que eu estou querendo falar aqui para vocês é... Porque senão você acaba chutando aqui a letra A, né? Por causa desse 16 aí, mas não é. É porque, assim, quando for 13 horas na cidade A, em B são 16 horas, tá? Porque são 3 horas de diferença. Então, a pergunta seria justamente que horas é que ele tem que sair de lá. Nesse caso, como são 3 horas de diferença, na verdade, então lá em B vai ser 10 horas, né? Porque vai ser mais cedo, né? São 3 horas a menos. Lá vai ser mais cedo. Então, neste caso, se é 3 horas mais cedo, às 10 horas, e ele tem que chegar 6 horas antes, ó, 6 horas de viagem, então 16. Desculpa, se ele quer chegar às 10 horas lá, ele tem que sair 6 horas mais cedo. E fazendo isso, ele vai ter que sair às 4 horas para poder chegar às 10 horas, que é equivalente às 3 horas do local. Acho que não ficou muito claro, né? Nada claro, né? Então, deixa eu... Meio confuso, né, professor? Vamos fazer uma tabelinha que aí vai ficar mais claro. Deixa eu apagar aqui, essa parte final aqui. Vamos fazer uma tabelinha que vocês vão entender melhor. Vou pegar aqui no Excel, né? Na minha planilha aqui. Aí eu vou printar ela aqui que é melhor. Chegada. Já estou terminando aqui, eu mostro para vocês. Vou mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, estou fazendo assim, ó. Aqui, ó, cidade A e cidade B.
Bom, ele sai da cidade A às 15 horas, chega às 21 horas na cidade B, tá? Se ele de acordo com o enunciado, se ele saiu às 15, lá em Beira, e chegou às 18, então significa que são 3 horas de diferença. Então, olhando pela cidade B, é como se ele tivesse saído às 12 horas para chegar às 18. E olhando para a cidade A, ele saiu às 15 e chegou às 21 horas. Esse aqui é o horário padrão da cidade A. E aqui é o horário padrão da cidade B. A pergunta é, se ele quer chegar na cidade A às 13 horas, ele quer chegar às 13 horas aqui, na cidade B, isso é equivalente às 10 horas, porque são 3 horas a menos. Ó. Observe que em B é 3 horas a menos. Ele tem que sair. Para ele sair com 6 horas de antecedência, isso aqui é equivalente a quanto? Ó? 10 horas menos as 6 horas, 10 menos 6, 4. Por isso que a hora que ele precisa chegar é às 4, entendeu? Ele precisa sair, na verdade, às 4 horas. Deu para entender agora? Certo? Então, Agora sim, professor. a ideia é essa. Ó. Então, deixa eu copiar isso aqui. E vamos voltar aqui. Pronto. Dá até para tirar isso aqui, né? E aí, a gente finalizou a nossa tarefa de hoje, tá? Eu vou estar encerrando a chamada e depois eu vou estar enviando para vocês lá no Maestro 2 atividadezinhas para vocês fazerem como tarefa, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Então, ok. Fiquem com Deus.